Ela acolheu um estranho moribundo, sem nem saber que sua aparição desenterraria um segredo terrível que ameaçava sua família. Quando foi revelado que ele estava sendo caçado pelo homem que havia arruinado sua vida, o mundo inteiro da mulher virou de cabeça para baixo. Mas foi o passado secreto dele que se tornou a chave para a salvação deles e o começo de uma justa retribuição. Mas escutem como foi chocante a virada desse drama, e porque a justiça, no fim, prevaleceu. A tempestade na planície veio de repente. Primeiro, o vento arrancou a última veneziana da janela, e então o céu irrompeu com os gritos do trovão. Sarah Weston segurou seus filhos adormecidos perto de si e, pela 100ª vez, pediu mentalmente perdão ao seu falecido marido. Não por não estar aguentando, ela estava se segurando com as últimas forças, mas porque as crianças frequentemente dormiam com fome, e porque ela mesma já não se lembrava mais como era rir. A fazenda que Grace e Caleb haviam construído do zero no Texas estava agora morrendo. Após a morte de Caleb por febre, tudo havia dado errado. Seca, gafanhotos, dívidas na terra. Os vizinhos já não se aproximavam. A pobreza tinha um cheiro pegajoso. Tudo o que restava era uma velha casa de 3 cômodos, uma cabra e um pouco de milho no porão. Naquela noite, Sarah notou uma silhueta balançando no horizonte. Ela pensou que era uma miragem, mas quando se aproximou, seu coração afundou. Um homem, coberto de sangue, com uma ferida de bala no peito. Ele desabou em sua porta, como carniça do céu, e mal conseguiu ofegar. Não deixe-me encontrar em Sarah, sem pensar. O arrastou para dentro. Era o que Caleb teria feito, e então ela fez o mesmo. Seu filho, Ben, 7 anos, esperto e imediatamente trouxe água, e sua filha, Lily, 5, estava assustada, mas não chorou. Era estranho. As crianças pareciam entender que aquele homem não era apenas um vagabundo. Naquela noite, quando a tempestade diminuiu, Sarah enfaixou a ferida dele. A bala havia passado perto do coração, mas não o atingira. O estranho era jovem, com o rosto por fazer e coberto de poeira. Ele usava um cinto caro com uma fivela em forma de águia, uma raridade naquele lado da pradaria, e suas botas boas demais para um mercenário. Ele acordou pela manhã. A princípio, estremeceu ao vê-la, depois quase desmaiou novamente. Sarah estendeu água para ele. Você está na minha casa, longe do xerife, se tem medo da lei, ou daqueles que atiram sem aviso. Ela semicerrou os olhos. Quem é você? Ele bebeu em silêncio. Então conseguiu dizer: Luke, apenas Luke. Sarah não insistiu. Ela sabia como era difícil falar quando se estava ferido no corpo ou no coração. Ela era assim também. Inscreva-se e curta, assim você ajuda a divulgar o canal, e me deixa saber que gostou. Nos primeiros dias, Luke mal se mexia. Lily deslizava batatas assadas para ele, Ben alimentava a cabra e carregava lenha. Sarah ficou surpresa, as crianças o aceitaram, como se ele sempre estivesse ali. Mas ela mesma não se permitiu relaxar. A ansiedade crescia em seu coração. Uma semana depois, o homem já estava sentado na varanda. Mal falava, mas observava as crianças como se tivesse esquecido que não tinha direito a isso. E ele cruzava o olhar de Sarah cada vez mais, que continha mais perguntas do que confiança. No 8º dia, um estranho cavaleiro entrou no quintal, com um casaco preto e um cavalo sem marca. Sarah não teve tempo de fechar as venezianas, ele já a tinha visto. Senhora, ele sorriu. Um sujeito ferido passou por aqui. Alto, parece morto, mas é tão duro quanto uma cascavel. Talvez como seu marido, ou um axe. Sarah não disse nada. Luke, dentro da casa, já segurava um revólver, embora ele tivesse afirmado antes estar desarmado. Mas Sarah caminhou silenciosamente para a varanda e respondeu: Só meus filhos estão aqui, senhor. E eu. Não somos um hotel para os mortos. O estranho sorriu. Então seu olhar se demorou nas crianças espiando pela janela. Algo brilhou em seus olhos que fez as pernas de Sarah ficarem fracas, não interesse, mas uma ameaça. Ele saiu, mas lentamente, como se para lembrá-la, ele voltaria. Naquela noite, Sarah não fechou os olhos. Luke também não dormiu. Ele se aproximou dela, encostando-se à parede. Você sabia quem ele era? Sarah assentiu. E você também? Só não me disse. Ele cerrou os punhos. Seus lábios tremeram como se quisesse dizer algo, mas não conseguia. Se eles voltarem, você não precisa pagar pelos meus pecados. É tarde demais, ela disse sem emoção. Você está aqui, e pela primeira vez em muito tempo, meus filhos sentem que alguém nos protegerá. Ele olhou para ela como se fosse a primeira vez. Estava claro para Luke. Aquela casa era a última linha. Ali, ele seria acabado.
ou se tornaria algo mais do que apenas um problema. Ele sabia, Sarah não era de perdoar facilmente, mas ela era de acreditar no poder do bem até o fim. E talvez seja por isso que ele, um criminoso com sangue nas mãos, pela primeira vez em muito tempo, quis continuar vivo. Na manhã seguinte, tudo parecia enganosamente calmo. Sarah saiu para o quintal antes do amanhecer para tirar o leite da cabra. A névoa estava baixa, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Na casa, Luke dormia ao lado da porta, um revólver ao alcance. As crianças, encolhidas em bolinhas, roncavam baixinho. O mundo parecia ter decidido dar-lhes uma trégua, mas Sarah sabia. A calma sempre precede a tempestade. Quem é você para eles? Ela de repente perguntou a Luke no café da manhã. Para meus filhos, para mim. Ele não levantou os olhos. Não sou ninguém, ele disse. Eu só queria sobreviver. E pensei em ir embora assim que pudesse. Sarah silenciosamente deu-lhe mais sopa, grossa, com milho e feijão seco que sobrou. Ela a cozinhou como costumava fazer para Caleb, não por amor ou por respeito, e, possivelmente, por esperança. Luke levantou os olhos, mas agora ele engoliu em seco. Não sei, este lugar você estresse, eu não pensei que restasse nada em mim além de raiva. Sarah ouviu. Você está me dando algo que eu não me perdoo. Eles começaram a reconstruir o celeiro juntos. Luke, embora ainda manquejando, carregava tábuas e consertava o telhado. Ben corria atrás de pregos, Lily segurava a lamparina à noite. Sarah se viu não mais se sentindo sozinha, mas um dia, voltando do riacho, ela viu Luke parado com seu filho. O menino tinha um revólver nas mãos, de verdade. Luke estava explicando como mirar, como não tremer, como não ceder ao medo. Sarah congelou. O que você está fazendo? A voz dela tremeu. Ele é uma criança. Luke pegou a arma do menino, calmamente. Ele é seu filho. E estou tentando dar-lhe uma chance, caso eu não consiga. Você não é o pai dele. Ela gritou. E nem um herói. Você é um assassino, fugindo da morte. Luke recuou. Até Ben estava assustado. O silêncio cortou o quintal como uma faca. Eu sei quem você é, Sarah sussurrou. Ouviu o estranho dizer o nome. Luke Devereaux. Você é procurado em 3 condados. Por roubo, por sangue. Não apenas sangue, Luke disse sem emoção. Por uma família, que foram mortos quando eu estava tentando viver uma vida honesta. Então eu parei de tentar. Ele se virou e saiu. Não para casa, para a steppe. Sem chapéu, sem arma. Ele apenas caminhou como se quisesse desaparecer. Sarah permaneceu na varanda. Suas mãos tremiam. Não de medo, de raiva. Por que ele veio para cá, de todos os lugares? Por que ela o deixou entrar? Por que o coração, que havia ficado em silêncio por tantos anos, de repente batia novamente? Naquela mesma noite, um fogo apareceu no horizonte. Tochas, cavalos, pessoas. 5, talvez 6, cavalgando rápido, sem lanternas, com rifles. Ben entendeu primeiro. Por ele. Eles vieram por ele, certo? Sarah tremia, mas não respondeu. Apenas pegou as crianças, trancou-as no porão sob o chão onde costumavam guardar sal, e disse: nenhum som, não importa o que aconteça. Quando Luke voltou, ele sabia que era tarde demais. Eles já estavam no quintal. Um segurava Sarah pelos cabelos, outro vasculhava a casa, um terceiro cuspia no chão. Onde ele está? O líder, o mesmo que havia vindo antes, gritou. Onde está seu herói? Ou você ainda pensa que ele vai te salvar? Sarah cuspiu no rosto dele. Ele a atingiu. Forte. O rosto dela virou para o lado e sangue saiu do lábio. Ele foi embora. Ela sussurrou. Como todos os outros. Mas Luke estava por perto. Ele saiu das sombras ferido, mancando, com um rifle pronto. Não exatamente. Ele atirou primeiro. A bala atingiu o ombro do homem mais próximo. Então o caos se instalou. Sarah caiu no chão. Os cavaleiros abriram fogo. Luke atirou rapidamente, como se o tempo importasse novamente. Um dos homens gritou e ele caiu, outro correu para o celeiro, mas um estalo ressoou lá de dentro. Ben. Droga! Ben havia disparado a velha espingarda de Caleb. Luke protegeu Sarah, enquanto a última bala voava em sua direção. Ele gemeu, mas não caiu. Quando tudo acabou, 3 dos bandidos jaziam mortos. 2 haviam fugido. E Luke estava em pé, cambaleando, com sangue no estômago. Ele olhou para Sarah. Em seus olhos não dor, um apelo. Não deixe que se esqueçam, ele sussurrou. E caiu. A noite cheirava a pólvora e sangue. Sarah segurou o rosto de Luke. Sob sua palma um som de estertor. Sob seus dedos, seus lábios, ligeiramente trêmulos, azuis. Ela tentou estancar o sangramento em seu estômago, mas o tecido encharcava mais rápido do que ela conseguia trocar as bandagens. Você não vai morrer. Está me ouvindo?
Ela sussurrou. Você não tem o direito de morrer. Não. Depois Luke mal conseguiu sorrir. Depois que eu ensinei seu filho a atirar, lágrimas escorriam de seus olhos. Depois que você se tornou alguém para mim, ele perdeu a consciência. Por 3 dias, Sarah lutou pela vida dele. Ela preparou tinturas, como a velha vovó do Mazur havia lhe ensinado. Cauterizou a ferida com uma faca aquecida. Rezou, algo que não fazia desde a morte de Caleb. Ben não saiu da porta. Lily trouxe água, limpando a testa da mãe. Eles não pediram para Luke ficar, mas não conseguiam mais imaginar a casa sem ele. Na 4ª noite, ele falou em um delírio febril. Eles queimaram a casa. Ela estava gritando: eu cheguei tarde demais, tarde demais. Eu os encontrei um soluço. Mas tudo já estava. Sarah não conseguia entender tudo, mas ela se via na dor dele. Ele também havia perdido, e estava buscando vingança. Quando ele recuperou a consciência, ele tinha uma palavra: menininha. Sarah apertou a mão dele. Quem? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então exalou: minha filha. Ela tinha 4 anos. Quando tudo aconteceu, fui para a cidade por um dia, e ele se calou. Eu nem conseguia encontrar os corpos. Tudo queimou. Apenas uma corrente com um nome. Sarah fechou os olhos. Ela se lembrou de como o viu pela primeira vez perto da cerca, emaciado, com um saco onde metal tilintava. Não armas, joias, de criança. Você não estava se escondendo, ela sussurrou. Você estava morrendo. Ele assentiu. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Eu queria que me matassem, mas eles não fariam. E você também não. Uma semana depois, a casa estava novamente em silêncio. Luke já conseguia se sentar. Rindo, ele ensinou Lily a jogar dados, enquanto Ben jogava um laço e um galho na cerca. Sarah fez tortilhas de milho pela primeira vez, sem a sensação de que era a última refeição deles. Mas tudo mudou quando houve uma batida na porta. Um homem estava parado na varanda, magro, alto, com um casaco longo e empoeirado. Perdão, ele disse educadamente. Disseram-me que uma mulher chamada Sarah Miller mora aqui. Ela pode ter alguma informação. Que informação? Sarah apertou mais a maçaneta. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Sobre um homem que estou procurando. Luke Devereaux. Eu sou o irmão dele. Silêncio desceu dentro da casa. Luke saiu ele mesmo, lentamente. Com apoio, ele congelou quando viu o convidado. Andrew, vivo. Bem, eu serei. O homem sorriu. Pensei que você estivesse há muito tempo enterrado. Ou no inferno. Às vezes parece que teria sido mais fácil também. Sarah deu um passo à frente. Por que você está procurando por ele? Ele não é mais essa pessoa. Andrew levantou a mão. Eu sei, não o estava procurando para a lei, mas para lhe dizer. Você foi absolvido. Luke empalideceu. O quê? O verdadeiro assassino é o mesmo homem que tentou te matar aqui. Encontraram a corrente da sua menina nele. Sangue, coisas, tudo. Você é um homem livre, irmão. Silêncio. Nem os pássaros estavam cantando. Sarah não acreditou. Luke também não. Por que você não disse antes? Ele perguntou, com a voz tensa. Porque eu não tinha certeza se o encontraria vivo. E eu não sabia se você me perdoaria. Eles ficaram em silêncio. 2 homens com um único destino. Um vingança, o outro redenção. Mais tarde, naquela noite, Sarah estava sentada na varanda. Luke se aproximou em silêncio, sentou-se ao lado dela. No rosto dele ainda uma cicatriz da luta. Nos olhos dele inquietação. E agora? Ela perguntou. Ela ficou em silêncio. Você pode ir. Ele disse calmamente. Você está seguro agora. As crianças também. Eu fiz o que tinha que fazer. Não estou esperando. Sarah olhou para ele por um longo tempo. Então ela disse. E se eu quiser que você fique? Luke se virou. Eu não sei como ser aquele que fica. Vivi com a morte por tanto tempo, não sei mais como viver. Ela pegou a mão dele. Então aprenda. Aqui, conosco. Ele olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo ele assentiu. 2 meses se passaram. O calor havia diminuído. O vento trazia novamente os cheiros de flores silvestres. Tudo na casa dos Miller havia voltado à vida. Havia gado no celeiro novamente. Galinhas no galinheiro e até o velho gramofone de Ben foi consertado. Mas tudo isso era mantido por um equilíbrio frágil, por um homem que ainda não conseguia decidir se era digno da felicidade. Ele vai embora. Ben estava na porta, olhando sombriamente para Sarah. De novo? Ela não respondeu imediatamente. Apenas ajeitou o cobertor na filha. Ele só quer levar o irmão para o Novo México, para mostrar-lhe o túmulo. Então por que ele só levou a cela e uma faca? Sarah suspirou. Ben entendia demais. Ela encontrou Luke no estábulo. Ele não a tinha ouvido chegar, já estava amarrando um saco na cela. Então, você vai embora, afinal. Ele não se virou.
Está bom demais para mim aqui. Isso é mais assustador do que se esconder. Ela cerrou os punhos. Covardia? Ele assentiu. Talvez, mas uma honesta. Eu matei Sarah, e mesmo que o tribunal me perdoasse, eu não me perdoei. Ela se aproximou. Você nos salvo. A si mesmo. Até o irmão que você odiava. Você está vivo. Então viva. Ele ainda não a olhava. Eu voltarei. Se eu puder. Ela sussurrou. Nós esperaremos. Mas não para sempre. Ele partiu antes do amanhecer. Dan ficou em silêncio o dia todo. Lily perguntou por que a mãe estava olhando para o portão novamente. E no terceiro dia, chegaram cavaleiros. A poeira subiu em uma parede alta. 7 homens. Homens de casaco e com rifles. Um deles, o mesmo prefeito da cidade vizinha que um dia havia prometido perdão a Luke se ele encontrasse os assassinos. E então o traiu. Onde ele está? Perguntou o prefeito. Sabemos que ele esteve aqui. Sarah deu um passo à frente. Seu rosto estava como pedra. Ele não está aqui. E mesmo que estivesse, você não o pegaria vivo. Um dos cavaleiros cuspiu. E você é apenas uma simples viúva, não é? Não se esqueça, disse uma voz por trás dela. Viúvas simples sabem onde esconder corpos. Luke estava na varanda, empoeirado, cansado, com um rifle no ombro. Eu fui longe, mas sente o cheiro de podridão. Não poderia não voltar. O prefeito empalideceu. Você não tem o direito e você não tem consciência. Você foi quem pagou para minha casa ser queimada. Seus homens mataram minha família. Encontrei as provas. Entreguei ao Marshal em Fort Worth. Eles já estão a caminho. Os cavaleiros trocaram olhares. Um esporeou seu cavalo para correr, mas Luke atirou para cima. Dê um passo e atirarei para matar. O prefeito desmontou do cavalo. Ele não era mais aquele oficial confiante. Apenas um velho covarde, escondido atrás do poder. Você não vai me matar. Luke se aproximou. Seus olhos estavam frios, mas havia algo mais neles. Calma. Não, eu não sou mais um assassino. Sou um pai, um amigo e um homem que escolhe viver. Ele o atingiu com a coronha do Oifa e ele desabou. O prefeito foi preso. Os jornais escreveram: Eremita expõe conspiração criminosa de funcionários no estado. Chamaram Luke para entrevistas, ofereceram dinheiro. Ele recusou. Sarah apenas observava, enquanto ele consertava a cerca novamente. Como ele ensinava Ben a dar nós. Como Lily o chamou de papai pela primeira vez. Ele ficou, não porque não tinha para onde ir, mas porque pela primeira vez ele quis ficar. À noite, Sarah se aproximou dele. Ele estava sentado perto da lareira, olhando para o fogo. E ainda assim, ela disse: o que havia naquele saco com o qual você veio no primeiro dia? Ele ficou em silêncio. Então se levantou, pegou o saco de uma gaveta e entregou-o a ela. Sarah desfez o nó. Dentro, uma corrente com um medalhão de criança, um ursinho de pelúcia de lata, um desenho carbonizado e uma carta. Papai, por favor, volte logo. Eu te amo. Clara. Sarah chorou. Ele sentou-se ao lado dela. Eu não sabia como enterrar o passado. Ela pegou o medalhão e o colocou em seu pescoço. Você não o enterra assim. Você o guarda. Ele olhou para ela. Você também enterrou alguém? Não enterrou? Ela assentiu. Minha fé no futuro. Até você chegar. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Então ele pegou a mão dela. Obrigado por abrir o portão, Sarah. Ela sorriu através das lágrimas. Obrigado por bater.